3I Atlas, o visitante interestelar, que desafia a ciência. Desde os primórdios da observação espacial moderna, poucos objetos despertaram tamanho fascínio quanto o 3I Atlas, o terceiro corpo interestelar confirmado a transitar pelo nosso sistema solar. Descoberto em 1º de julho de 2025 pelo sistema Atlas, no Chile, sua trajetória, composição e comportamento desafiam o que a ciência até então conhecia sobre cometas e objetos extrasolares. Embora sejam raros, esses visitantes oferecem uma janela única para compreender a diversidade de corpos que existem fora do nosso sistema solar. O 3I Atlas foi identificado rapidamente como um objeto de origem extrasolar devido à sua trajetória hiperbólica e sua velocidade de escape do Sol, estimada em impressionantes 57 km/s. Com um diâmetro estimado entre 440 metros e 5,6 quilômetros, o objeto não apenas impressiona pelo tamanho, mas também pela complexidade de sua atividade e composição. Observações preliminares com o Hubble e o James Webb Space Telescope permitiram aos cientistas mapear com alguma precisão sua coma, a nuvem de gases e partículas que se forma à medida que o objeto se aproxima do Sol. O estudo detalhado de sua composição revelou algo inesperado. Diferentemente da maioria dos cometas do Sistema Solar, cuja atividade é dominada por água, o 3I Atlas possui uma coma predominantemente composta por dióxido de carbono, acompanhado por água, monóxido de carbono e compostos como OCS. A razão CO2H2O chega a aproximadamente 8, um valor incomum que sugere um ambiente de formação muito distinto daquele que gerou os cometas conhecidos do nosso sistema. Essa característica única já chamou a atenção de observatórios ao redor do mundo. Além dos voláteis, o objeto apresentou sinais de metais refratários, com destaque para níquel e ferro em proporções inéditas. Medições indicam que o níquel aparece consistentemente, enquanto o ferro é detectável apenas em aproximações mais próximas do Sol. Tais características sugerem que o 3I Atlas contém compostos metálicos sublimando em seu núcleo, uma particularidade rara, mesmo entre objetos extrasolares. A presença de carbonilas metálicas como NiCO4 aponta para processos de formação ou exposição a condições muito distintas, que jamais observamos em corpos naturais próximos da Terra. Os efeitos ópticos do 3I Atlas são igualmente intrigantes. Estudo polarimétrico mostrou um ramo de polarização negativa, profundo e estreito, algo sem precedentes em cometas conhecidos. Essa polarização indica que os grãos de poeira ou a estrutura da coma possuem propriedades únicas, possivelmente refletindo composições geladas ou arranjos de partículas nunca antes observados. Observações espectroscópicas confirmam uma tonalidade mais avermelhada do que cometas comuns, reforçando sua singularidade. A atividade de poeira também surpreende. Mesmo a cerca de 6,5 unidades astronômicas do Sol, o objeto apresentava emissão de partículas sólidas, aumentando conforme se aproximava do periélio. A produção de poeira, estimada em dezenas de quilos por segundo, é incomum para cometas a essas distâncias e reforça a ideia de que o 3I Atlas não segue padrões convencionais. É como se cada camada de seu núcleo tivesse uma composição própria, capaz de liberar materiais em momentos específicos, dependendo da radiação solar recebida. O registro histórico do objeto, reconstruído por dados do satélite Gaia, permite traçar sua trajetória pelos últimos milhões de anos. O 3I Atlas parece ter se originado no disco fino da Via Láctea, de uma estrela com metalicidade ligeiramente inferior à do Sol. Isso indica que ele viajou milhares de anos-luz, atravessando regiões desconhecidas da galáxia antes de adentrar o nosso sistema solar.
Sua chegada é um lembrete da vastidão e da complexidade do cosmos e da infinita diversidade de corpos que ele abriga. Nos últimos dias, novas observações intensificaram a atenção sobre o 3I Atlas. Relatórios apontam que o objeto emitia partículas metálicas com proporções de níquel jamais vistas na natureza. A magnitude desses elementos sugere processos complexos, e embora ainda não haja consenso completo sobre a interpretação, os dados indicam que estamos diante de algo extraordinário. Além disso, durante sua passagem próxima a Marte, houve atrasos na liberação de imagens capturadas por sondas orbitais, o que gerou intensa especulação sobre a relevância do material oculto ou ainda em processamento científico. A simples existência dessas informações reforça a singularidade do objeto e a necessidade de acompanhamento detalhado. O 3I Atlas também desafia modelos tradicionais de comportamento cometário. Sua atividade a grandes distâncias, combinada com a composição incomum de gases e metais, força os astrônomos a reconsiderar teorias sobre a formação de cometas e a dinâmica de corpos interestelares. Cada nova observação adiciona uma peça ao quebra-cabeça, revelando uma complexidade que não se encontra em cometas oriundos do Sistema Solar. Mesmo com toda a análise avançada, muitos aspectos permanecem misteriosos. O núcleo exato, sua densidade real, o comportamento de seu material à medida que se aproxima do Sol, tudo isso ainda carece de dados precisos. Porém, cada descoberta confirma que o 3I Atlas não é apenas um visitante comum. Ele é um mensageiro silencioso do cosmos, carregando informações sobre ambientes que jamais poderíamos acessar diretamente. O impacto de sua observação vai além do mero registro científico. A capacidade de capturar imagens, medir composições e estudar o comportamento de um objeto interestelar em tempo real oferece uma oportunidade sem precedentes para entender a diversidade do universo. Além disso, cada detalhe desafia a mente humana a pensar além dos modelos tradicionais, a questionar o que é possível e a considerar a riqueza infinita de fenômenos que ainda não compreendemos completamente. Este visitante não apenas passa pelo nosso sistema solar, ele deixa marcas de conhecimento. A comunidade científica global se mobiliza, utilizando telescópios terrestres e espaciais para mapear sua trajetória, medir emissões e comparar dados com modelos de formação estelar. A cada noite, novas observações surgem, trazendo respostas parciais e levantando novas questões, em um ciclo contínuo de descoberta e fascínio. O 3I Atlas é também um lembrete da limitação do conhecimento humano diante da vastidão do espaço. Ele desafia classificações simples e convida a uma observação atenta e detalhada. Cada quilômetro percorrido em sua trajetória é uma aula de física, química e astrobiologia, oferecendo evidências sobre como a matéria se organiza em ambientes estelares diferentes do nosso. Mesmo sem conclusões definitivas sobre todos os seus mistérios, o que já foi confirmado fornece material sólido para compreensão científica e narrativa envolvente. As informações obtidas até agora mostram que, embora haja elementos inéditos, todos se encaixam em uma estrutura coerente dentro da física e da química conhecidas. Sua origem, sua composição e sua atividade são compatíveis com processos naturais, ainda que raros e pouco compreendidos. Observações recentes reforçam que a coleta de dados contínua é essencial para construir um panorama completo de sua história e das condições que o moldaram. O efeito cumulativo dessas descobertas é impressionante. Cometas extrasolares são raros. A maioria jamais se aproxima suficientemente para que possamos estudar detalhadamente sua composição.
O 3i Atlas oferece, portanto, uma oportunidade única de testar modelos de formação planetária, composição química interestelar e dinâmica de corpos viajantes. Cada detalhe registrado representa uma janela para o desconhecido, iluminando regiões da galáxia que até então eram invisíveis à análise direta. A jornada do 3i Atlas pelo nosso sistema solar também ressalta a importância da colaboração científica internacional. Equipamentos como o James Webb, o Hubble, o telescópio TESS, sondas orbitando Marte e observatórios terrestres de alta precisão unem forças para fornecer uma visão integrada do objeto. É um esforço que ultrapassa fronteiras e envolve múltiplas disciplinas, desde astrofísica e química até geologia planetária. A narrativa de sua passagem não se limita à ciência. Ela desperta imaginação e especulação sobre o que mais poderia existir além de nosso alcance. Cada dado obtido, cada medição de metal ou de gás, desafia a percepção convencional do universo. O que antes parecia inimaginável torna-se observável, ainda que parcialmente, revelando a complexidade e a diversidade de fenômenos que nos aguardam no cosmos. Em resumo, o 3i Atlas não é apenas um objeto a mais cruzando nosso sistema solar. Ele é uma peça-chave na compreensão de corpos interestelares, da composição química de outros sistemas estelares e da dinâmica de formação de cometas e asteroides. A cada novo dado, ele redefine parâmetros, desafia expectativas e amplia os horizontes do que consideramos possível. Seu estudo contínuo promete não apenas responder perguntas científicas, mas também inspirar uma geração inteira a olhar para o céu com olhos curiosos e críticos, buscando compreender os segredos que o universo ainda guarda. Mesmo com toda a ciência envolvida, o 3i Atlas mantém seu fascínio misterioso. Ele passa silenciosamente pelo espaço, carregando histórias que atravessaram milhões de anos-luz, materiais que se formaram em ambientes desconhecidos e sinais que desafiam nossa compreensão. A jornada deste visitante é uma narrativa que mistura rigor científico e imaginação, fatos confirmados e perguntas sem resposta, criando um documentário vivo da interação humana com o cosmos. À medida que novas observações são processadas e os dados finais são disponibilizados, a história do 3i Atlas se tornará ainda mais detalhada. Mas o que já foi registrado mostra claramente que estamos diante de um corpo único, cuja existência e comportamento expandem o entendimento sobre o que é possível no universo. Ele é um lembrete constante de que, mesmo em um espaço amplamente explorado por telescópios e sondas, o desconhecido ainda domina e que a curiosidade humana é o instrumento mais poderoso para desvendá-lo.